Oi, gente, eu sou a Drica do Cantinho da Drica e hoje trago um livro muito emocionante, que é a biografia de Trevor Noah, Nascido do Crime. E ele é a tag de janeiro, que veio junto com esse planner que eu estou usando, fala sobre a literatura africana em movimento de 2020. Tem muitas coisas legais aqui nesse planner. E por que eu comecei a ler a biografia de Trevor Noah? Por tudo que estava acontecendo sobre o racismo. E Trevor Noah, ele é um comediante, apresentador de televisão muito famoso e conhecido. E esse livro, como eu falei, é a biografia dele. E por que Nascido do Crime? Porque ele nasceu na época do Apartheid. E o Apartheid é um regime de segregação racial na África do Sul, de 1948 até 1994. Isso. Nessa época, o relacionamento entre um branco e um negro era proibido. E foi isso que aconteceu com Trevor. Sua mãe, negra, é a Patrícia, e seu pai era um suíço branco. Eles não poderiam se relacionar, porque isso era contra a lei da época. E eles tiveram o Trevor, que é um mestiço, muitas das vezes chamados até de colored. Isso, porque ele nem estava entre os brancos e nem entre os negros. Era essa mistura e ele era tratado como diferente. Então, mesmo com toda a dificuldade, Patrícia teve o Trevor por sua vontade, por sua escolha, mesmo sabendo que seria um crime. E aí vai contando a história, né, de Robert, que é o pai de Trevor, e como eles mantinham as dificuldades de relacionamento. Conforme o Trevor ia crescendo, ele não podia chamar o Robert de pai. E olha que até mesmo quando eles estavam numa praça, Robert tinha que andar de um lado da calçada e o Trevor de outro lado, e até mesmo mais à frente que sua mãe, porque o fato dele ser mestiço, isso era contra a lei da época e eles poderiam ser presos. Então foi uma vida muito difícil para Trevor crescer nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de dificuldade. E uma criança, imagina, com toda essa dificuldade, quando ele tinha 4 anos, ele conseguiu cavar um buraco por baixo do portão da garagem para fugir, porque ele queria ter outros amigos, ele queria ver outras pessoas, mas ele não tinha a conscientização de que ele poderia fazer com que sua mãe, seu pai fosse deportado e que sua mãe viesse a perder até a sua guarda por conta dele ser mestiço. E depois de muitas dificuldades que ele foge, eles conseguem encontrá-lo. Bom, o Trevor, ele cresce num ambiente de dificuldades, ele cresce num lugar pobre, que era o gueto, e sua mãe, Patrícia, ela não se conformava simplesmente em passar para Trevor as dificuldades da vida. Ela queria mostrar a Trevor que ele poderia ser uma pessoa normal. Então ela se refere ao tratamento de brancos. Nesse tratamento de branco, ela falava para o Trevor que todo mundo pode sonhar em sair do gueto, desde que conhecesse o outro lado da vida. Então ela mostra como os brancos viviam na época e fala que Trevor tem que aprender tudo isso. E ele já contava com uma vantagem. Ele falava inglês, e não só inglês. Ele falava Xhosa e também falava outro idioma do local. E falava também a outra língua, que era Zulu. Então, por conta disso, tem até uma cena que estavam tentando assaltar o Trevor. E quando a pessoa, né, eram 2 rapazes, começam a falar sobre Trevor, né, sobre o assalto, né, e ele andando por uma determinada rua, ele entende a língua dessas pessoas e aí ele responde a essas pessoas na língua desses assaltantes. E aí eles falam, foi mal, cara, a gente não ia fazer nada contigo, e eles vão embora por conta do Trevor falar a mesma língua. Então o Trevor teve uma infância e uma adolescência muito difícil. E no livro também fala sobre o machismo, né?
que naquela época os homens batiam em suas mulheres e quando chamavam a polícia simplesmente não dava em nada, porque eles enrolavam a situação toda e as mulheres não tinham voz ativa na época. Então fala muito sobre isso e coisas que acontecem até hoje, né? E por conta de todo esse racismo em que o Trevor foi crescendo, ele tinha que viver escondido, sempre morando às espreitas em lugares que ele não poderia, que ele não seria denunciado, e muitas das vezes com medo dessa situação. Uma coisa bem legal da mãe de Trevor é que ela comentava que todas as dificuldades da infância que ela tinha, que ela teve, que ela passou, ficavam no passado. Ou seja, não era uma pessoa que ficava remoendo o passado. Ela seguia em frente. E isso é bem legal, porque motiva a gente a, mesmo com problemas, seguir em frente. E é o que o livro passa sempre. E também passa sobre o feminicídio, um quase feminicídio que eu não posso dar spoiler para você. É muito interessante esse livro, vale a pena e eu super indico para você. E aproveitando, se está gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal, dê seu like, é muito importante para o canal crescer. E compartilhe com os seus amigos. Bom, o Trevor, ele tinha uma afinidade, um amor muito grande com sua mãe. E esse amor fortalecia ele, fortalecia essa união a enfrentar o mundo. Trevor também teve mais 2 irmãos. E teve uma fase que ele teve que se separar da família por conta do crescimento, por conta que a mãe arranja um outro marido, no qual teve esses 2 irmãos. E a vida de Trevor nunca foi tão fácil, né? Ele era um morador do gueto, da favela. E ele começa tendo que se sustentar, a viver várias situações que ele mesmo não sabia que era errado e ele tinha que sobreviver. E muitas das vezes o meio nos obriga a fazer coisas erradas que até mesmo ele não sabia que era errado. E aí tem uma parte muito dramática, muito triste no final desse livro, mas que é superado. E o Trevor, hoje como comediante, escreve esse livro de uma forma que você consegue entender tudo que eles passaram com bastante clareza, mas sem que você sofra lendo o livro. Então ele passou de uma forma muito legal toda essa tragédia do apartheid, porque a gente lê o que aconteceu e aqui na biografia dele a gente vai entender o que é passar pelo apartheid, por essa coisa tão triste que ele sofreu. Olha, para vocês terem ideia, eles passavam fome e lá no local tem tipo umas lesmas que a mãe dele fazia para eles se alimentarem. E essa lesma, esse lance que eles comiam, ele fala que tinha hora que estourava na boca, que ele quase vomitava. Para você ter ideia do que era o sofrimento deles na época. Mas ele superou tudo isso e hoje ele tem, além do livro dele, todo o programa que ele apresenta, é um comediante famoso. Eu não conhecia realmente, conheci a partir do livro e é muito interessante. Não perca esse livro. Todo esse conhecimento, toda essa trajetória do racismo, você vai conseguir ver do lado da vítima, que seria ele, vamos dizer assim, tudo que ele passou e como isso é muito triste. O que eu quero deixar hoje com esse livro para você é que as pessoas, elas não são valorizadas pela sua raça ou pela sua cor, e realmente pelo que a pessoa é, pelo que ela representa para você. A palavra que eu deixo hoje para você, a palavra de hoje, está em Provérbios 17, 27. Aquele que possui conhecimento refreia as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Que possamos refrear as nossas palavras para não magoar o nosso próximo e que possamos ser de espírito calmo, sereno, tranquilo e que possamos passar para outras pessoas essa mesma serenidade nos nossos passos, nas nossas atitudes. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.